elementos fortíssimos contra o governo Bolsonaro, quando eles não têm um apelo público muito grande, ou seja, quando não dá, entre aspas, ibope, eles são abandonados pela imprensa. E porque são abandonados pela imprensa, eles também são abandonados até pela oposição. Por exemplo, o impulsionamento de WhatsApp, Twitter, enfim, o impulsionamento de redes sociais, esse esquema que aconteceu durante a campanha do Bolsonaro pode ser, talvez, o maior esquema de caixa 2 na história da política na humanidade. Porque, olha, para comprar as igrejas, no lugar do dinheiro entrar diretamente na conta do Bolsonaro e o Bolsonaro pagar os pastores, os empresários pagaram diretamente os pastores. Para impulsionar no Facebook, os empresários pagaram diretamente o Facebook, assim Twitter, e assim por diante. O que aconteceu é que nós tivemos um esquema no qual houve, obviamente, um Caixa 2, mas a administração do Caixa 2 foi difusa. Porque ela foi difusa, ela consegue driblar o pé da a letra, né, a lei ao pé da letra. Né? Se você pega a lei e vê o que é o Caixa 2, realmente esse dinheiro não passou pela mão do Bolsonaro. Mas é a mesma coisa de um esquema de corrupção. O dinheiro não passou pela mão do Bolsonaro, mas beneficiou a campanha do Bolsonaro. Imaginar que ministros do STF, ministros do Tribunal Superior Eleitoral são idiotas e não conseguiriam perceber isso é menosprezar os caras. Olha, tudo bem, todo mundo conseguiu perceber que eles fizeram um super esquema para driblar a lei. No lugar de ter um cara recebendo toda a grana e distribuindo esse dinheiro na campanha, houve uma distribuição difusa. É a mesma coisa de imaginar, Léo, que olha, eu vou trabalhar da seguinte maneira: para não pagar o imposto de renda, eu vou trabalhar da seguinte maneira: um cliente que eu tenho vai pagar o combustível que eu consumo no posto. Outro cliente que eu tenho vai pagar a minha conta no supermercado. Um outro cliente que eu tenho vai pagar a prestação do meu carro. Esse dinheiro não vai passar por mim, mas são benefícios gerados em meu favor, e isso vai ser uma estratégia que eu vou tentar usar para driblar o imposto de renda. Pergunta básica: quando isso cair no pente fino da Receita, eu vou conseguir explicar que eu não tenho culpa porque o cara pagou minha conta porque ele quis? Olha, o outro foi generoso e estava pagando a prestação da minha casa porque ele quis. Olha, o outro foi gente boa demais, ele estava pagando o combustível que eu uso porque ele quis. Não, gente, não dá para falar dessa forma, né? A gente sabe que por trás de uma investigação não tem uma máquina analisando a lei ao pé da letra para ver se aquilo faz ou não faz sentido conforme a letra da lei. Não, existem seres humanos exatamente porque a partir de uma avaliação humana existe a possibilidade de detectar uma falcatrua. E o que houve na campanha do Bolsonaro foi uma falcatrua. Grana para lá, uma distribuição difusa de dinheiro que foi aplicada de forma espalhada, ou seja, difusa, num esquema de caixa 2. O dinheiro não foi para um lugar para a partir daquele lugar ter uma lista de furnas. Não, o dinheiro foi pago diretamente para onde ele deveria ser pago. Impulsionamento de Twitter, WhatsApp, Facebook e assim por diante. E qual que é o grande problema? O grande problema é que se o TSE julgar isso e derrubar a chapa do Bolsonaro, ele obviamente vai colocar o PT no poder. Então o TSE prefere assumir o crime do que derrubar a chapa do Bolsonaro. Mas isso é uma coisa que tem um nível de apelo público, agora voltando no início do que eu estava falando, isso é uma coisa que tem um apelo público pequeno. O público não quer ficar batendo em cima disso, o público não tem esperança que isso vai render. A imprensa também não pega em cima disso. E também, obviamente, os partidos de oposição, já a imprensa não quer falar, os partidos de oposição não aproveitam. Mas é o maior esquema de caixa 2 da história da humanidade. E aí vão várias coisas que o povo não consegue compreender. Porque o povo não consegue compreender, a imprensa não pega firme. Porque a imprensa não pega firme, a oposição não está nem aí. Olha, depois que o Bolsonaro foi pego no esquema do Itaipu Gate, ficou muito claro o motivo da modificação do horário de verão. Eles estão no esquema de produção de energia elétrica. Esse esquema é um esquema que gera, talvez, Léo, um triplex do Guarujá por dia. Porque o comércio de energia elétrica no Brasil é um negócio trilionário. A pergunta básica é: por que a imprensa não toca nesse assunto? Por que a oposição não toca nesse assunto? Porque não há apelo público. O povo não entende como é que funcionam os esquemas nessa área de produção, distribuição, geração e comércio, né, bolsa de energia elétrica. Então, os esquemas acontecem, não tem apelo público, toca-se no assunto, o povo não repercute, a imprensa abandona.